Nós temos percebido o seguinte, algumas profissões têm desaparecido e outras profissões têm se desenvolvido nos últimos tempos. O fenômeno populacional brasileiro, qual é? Antes nós éramos uma pirâmide, base de pirâmide, muito jovem, pouco velho. Agora nós estamos diferente, ó. A coisa está ficando assim, ó. Ou seja, diminuiu muito o número de jovens e aumentou a quantidade de idosos porque estão vivendo mais. Aí temos a profissão de cuidador de idosos. A regulamentação foi votada pelo Congresso e o presidente Bolsonaro tinha até hoje para sancionar. Deixa eu perguntar uma coisa. Jéssica, precisamos ver se o presidente Bolsonaro assinou ou não. Está checando? Obrigado. O Jorge Roberto Silva, presidente da Associação, então, dos Cuidadores de Minas Gerais, gentilmente está aqui conosco, ok? O Jorge Roberto. Jorge, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no jornal. É uma honra enorme estar participando aqui do Jornal da Record News. Gratidão pela oportunidade de estarmos falando dessa profissão que tanto vem crescido no Brasil, né? A que mais cresceu no Brasil nos últimos 10 anos. Foi a que mais cresceu no país, né? Exatamente. Números oficiais comprovam que o crescimento foi de 550% de crescimento. Ô Jorge, só para eu ter uma ideia, qual é o valor médio de salário para uma pessoa que trabalha como cuidador de idoso? Olha, certamente vai variar um pouco de cidade para cidade, mas vamos falar dos grandes centros, das grandes capitais, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador. Podemos dizer que um salário do cuidador vai gerar em torno de R$ 1.000 até R$ 3.500, mas nós já conhecemos cuidadores aqui em Belo Horizonte que chegam a ganhar até R$ 5.000. Agora, me explica uma coisa, quando essa pessoa trabalha, ela tem os mesmos direitos trabalhistas do que qualquer outro trabalhador no país? Olha, vai depender de onde vai ser a atuação deste cuidador. Caso ele venha atuar em domicílio, a legislação que garante os direitos ao cuidador em domicílio é a mesma do trabalhador doméstico. Quando ele atua em uma instituição de longa permanência de idosos, ele vai trabalhar em regime de CLT. Entendo. Quer dizer, se ele trabalhar, então, no regime doméstico, ele pode, por exemplo, dormir na casa da pessoa ou não? Olha, quando foi feita a PEC das domésticas, foi até discutido muito essa questão. Eles miraram no empregado tradicional, ou seja, aquela empregada tradicional que morava na residência, mas acabou acertando no cuidador. Por quê? O cuidador, ele não pode ficar cargas horárias muito extensas, porque mesmo quando aparentemente ele está em descanso, ele está à disposição do idoso, né? Então, neste caso específico, o cuidador só pode atuar 8 horas por dia, 4 horas, meio horário aos sábados, 44 horas semanais, ou numa jornada de trabalho especial 12 por 36, já não mais permitindo 24 por 24 e nem moradia. Agora, Jorge, caso a profissão seja regulamentada, qual é o pré-requisito para uma pessoa que queira trabalhar como cuidador de idoso? Correto. O que prevê o projeto de lei? Ele prevê que o cuidador é aquela pessoa com mais de 18 anos, que tenha passado por um curso de qualificação que tenha no mínimo 160 horas, é um curso profissionalizante, tem que ter, a partir da regulamentação, o ensino fundamental, e foi colocado também algumas regras que eu considero até um pouco duras demais para a profissão, porque não é cobrado de outras. A exemplo, por exemplo, da enfermagem. Um exemplo. É cobrado do cuidador também teste de aptidão física e mental. Então, assim, são requisitos. E também tem que entregar atestado de não antecedentes criminais. Bom, então, quer dizer, o pessoal que está trabalhando agora vai ter que se submeter a essas regras caso o projeto seja sancionado pelo Bolsonaro? Exatamente. Acontece que aquele cuidador que já está trabalhando há no mínimo 2 anos de carteira assinada, ele tem até 3 anos para cumprir a parte da qualificação, ou seja, do curso profissionalizante. Contudo, o projeto não prevê a questão da escolaridade, que eu acredito ser um grande equívoco. Por quê? Uma vez que a pessoa já está trabalhando, mesmo com a escolaridade não compreendendo no projeto,
deveria ter deixado claro um tempo mínimo para essa pessoa pudesse completar o estudo que foi requerido aí, que é o primeiro grau. Perdão, ensino fundamental. Compreendo. Bom, são coisas curiosíssimas. Eu nunca tinha ouvido ninguém fazer uma explicação, mas a gente percebe que realmente, né, cada vez mais você tem pessoas nessa profissão, né, que é uma profissão. Ela está ainda em expansão ou não? Olha, ela está em franca expansão. Primeiro porque o envelhecimento é uma realidade hoje no Brasil, né? A pirâmide, em poucos anos, a gente percebe que vai ter mais pessoas idosas do que jovens. Segundo, hoje a gente vive uma crise no país, já se viu que o jornal hoje discutiu bastante a reforma da Previdência por questões financeiras para o país, e muitas pessoas que estão desempregadas, inclusive até de nível superior, têm migrado para o trabalho de cuidador de idosos. E a importância desse trabalho também se percebe para aquelas mulheres que naturalmente estariam fora do mercado de trabalho, porque normalmente quem procura hoje a profissão são mulheres com escolaridade até o segundo grau, o ensino médio. Elas têm em média 40, 45 anos e estariam aí fora do mercado ou talvez atuando em áreas que ganhariam menos como cuidador. Então, a profissão do cuidador regulamentada traz mais valorização, reconhecido já era, mas mais valorização, e eu tenho certeza que agora a tendência é só crescer. Ok. Jorge, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Ficou muito didático, muito grato. Oi, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado mais uma vez por estar nesse jornal brilhante. Deus abençoe. Obrigado, querido. Obrigado. Bom, o Jorge Roberto Silva, presidente então, da Associação dos Cuidadores de Idosos de Minas Gerais. Mas ficou bastante claro, explicou de uma maneira fácil, simples. É uma profissão que está se desenvolvendo. E ele disse que o salário vai de R$1.000, porque o salário mínimo é 998. Esse vai até R$3.000, mas há casos de pessoas que ganham até R$5.000. É uma nova profissão em função daquilo que eu falei no comecinho, que é a mudança da nossa ex-pirâmide. Hoje não é mais pirâmide, hoje eu não sei exatamente qual é a figura geométrica, né, da nossa população, da idade da nossa população.